Cidade e município são sinônimos? Se sim, por que às vezes nós utilizamos dando sentido diferente? Se não, qual é a diferença? Dá para ser cidade e não ser município? Dá para ser município e não ser cidade? E tu aí, tá me assistindo de qual cidade ou de qual município? E qual a relação de uma cidade ou município com o futebol? Será que existe alguma cidade ou município mundial do futebol? Essas e outras dúvidas eu quero te trazer nesse vídeo. Se ficou curioso, vem comigo para eu te contar sobre essa história. Salve, salve, gente amiga! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Henry Johan e esse é o canal Professor Futebol Clube. O olhar da geografia e da história sobre o futebol. Nesse vídeo, quero te trazer se há uma diferença entre cidades e municípios. Também quero te explicar sobre alguns conceitos urbanos muito importantes para a geografia. E será que há alguma cidade ou algum município referência mundialmente do futebol? Antes disso, preciso te fazer aquele pedido /convite, né? Te convido junto comigo a construir e a escrever a história do Professor Futebol Clube, desse canal aqui. Para isso, eu preciso que tu faça 3 coisinhas muito simples, rápido, fácil e que não tem custo algum. Primeiro, reage o vídeo aí, deixa o like. O like é uma maneira de tu sinalizar para a plataforma que esse vídeo possa ser recomendado para outras pessoas que também buscam sobre esse assunto e também têm interesse sobre esse conteúdo. Segundo, te inscreve no canal. A inscrição no canal dá engajamento e passa a fazer com que o canal possa ser melhor visto pelo YouTube e também recomendado para outras pessoas. E no sininho que tem aí, clica nele e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que vai surgir aqui no Professor Futebol Clube. Cidades e município, será que são sinônimos? Dá para ser cidade e não ser município? Dá para ser município e não ser cidade? Antes de te trazer essa resposta, eu quero criar uma linha de raciocínio contigo para que a gente possa chegar junto na resposta, aprender e nunca mais esquecer. Eu vou te apresentar 2 cidades aqui. A primeira delas é a capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, que tem uma área aproximadamente de 495 km² e uma população de mais ou menos 1.332.000 pessoas. Além dessa cidade, eu quero trazer a cidade, ou município, de Viamão, que é um município vizinho da capital gaúcha, pertencente à região metropolitana de Porto Alegre, a minha terra natal, de uma área de 1.496 km² e de uma população de 224.000 pessoas. Mas vamos lá, será que existe alguma relação entre elas? Sim. Presta atenção, Viamão é um município maior do que Porto Alegre. Por consequência, Porto Alegre é um município menor do que Viamão. No entanto, Porto Alegre é uma cidade maior do que Viamão. Também, Viamão é uma cidade menor do que Porto Alegre. Bom, a essa altura já fica claro que município e cidade não são sinônimos, ao passo de que Viamão é um município maior que Porto Alegre e Porto Alegre é uma cidade maior do que Viamão. Mas qual, afinal, é a diferença? Presta atenção nessas frases que eu vou colocar agora, que elas são curtas, mas elas são complementares, e junto chegaremos na resposta. Vejam só, a minha mãe, ela mora no município de Viamão. A minha irmã, ela mora no município de Viamão. A minha mãe, ela mora no centro de Viamão. A minha irmã mora em um sítio em Viamão. A minha mãe mora na cidade de Viamão. A minha irmã não mora na cidade de Viamão. O município é toda a subdivisão de um estado, no caso aqui do estado do Rio Grande do Sul. O município é toda a área governada e administrada por uma prefeitura. E esse município ele tem 2 áreas, a área urbana e a área rural. Já a cidade é única e exclusivamente a parte urbana de um município. Então, chamar de zona urbana e chamar de cidade, aí sim são sinônimos. Se a gente comparar os 2 municípios, a primeira informação ali da área
Porto Alegre é um município menor do que Viamão, porque Porto Alegre tem 495 quilômetros quadrados, ao passo de que Viamão tem 1.496 quilômetros quadrados. É muito maior em termos de extensão territorial. Agora, se a gente for falar para a cidade, for analisar a cidade, o terceiro item abaixo da população, né? A área urbanizada. Porto Alegre tem uma área urbanizada de 214 quilômetros quadrados. E Viamão, uma área de 68 quilômetros quadrados. Por isso, Viamão é um município maior do que Porto Alegre e Porto Alegre é uma cidade maior do que Viamão. Mas eu comentei que Viamão é um município que faz parte da região metropolitana de Porto Alegre. E afinal de contas, o que é uma região metropolitana? O que é uma metrópole? Metrópole é aquela cidade que exerce uma influência muito significativa para os municípios em volta, os municípios vizinhos, que por sua vez, esses municípios vizinhos têm uma relação de dependência para com a cidade maior, que é justamente a metrópole. Então, seja um polo econômico, onde boa parte da população desses municípios vizinhos se deslocam para a metrópole para trabalhar diariamente, seja polos acadêmicos, onde a metrópole vai ter algumas universidades, algumas faculdades, seja um polo cultural. O fato é que a metrópole é uma cidade, digamos, maior e, de certa forma, com mais aspecto que a torna mais importante, e os municípios em volta, aqueles que pertencem à região metropolitana, são municípios que, de alguma maneira, geram algum tipo de dependência em relação a essa cidade. Tá, mas qual a relação em que cidade, município, metrópole tem a ver com futebol? O futebol é mais um dos elementos em que marca a transformação do espaço urbano. Os estádios de futebol, a construção da cidade, a construção dos estádios, está diretamente relacionado a esses conceitos urbanos. Será que existe alguma cidade mundial do futebol? Sim, tem uma delas que se destaca acima das demais. Mas antes, eu quero trazer aquela que está bem pertinho de nós aqui do Brasil e que tem um certo destaque. Olha aí na tela esse infográfico feito pela Kaiser Futebol Magazine sobre Buenos Aires, a província de Buenos Aires. Só que um detalhe importante, esse infográfico que vocês estão vendo, ele não é da capital da Argentina, a cidade de Buenos Aires. Existe a capital da Argentina, que é Buenos Aires, a cidade autônoma, e existe a província de Buenos Aires. Buenos Aires é essa região aí onde tem justamente o maior número de estádios, marcando onde está o estádio do River Plate, o estádio do Boca Juniors, né? A cidade de Buenos Aires, está aí na tela também a comparação da província de Buenos Aires e da cidade de Buenos Aires. A província possui uma área de 307.571 quilômetros quadrados, uma população de mais de 17 milhões de habitantes. São 135 cidades, cuja capital é La Plata. E em toda a província temos aproximadamente 50 estádios de futebol. A província de La Plata ela é uma área conurbada com a capital do país, a cidade autônoma de Buenos Aires. E aqui um outro termo importante de explicar, né? Conurbação. Conurbação é quando dois ou mais municípios, a partir da sua parte urbana, ou seja, da cidade, se conectam de tal forma que a gente não consegue perceber a divisa entre um e outro município. Quando a divisa se dá a partir de uma rua, uma ponte, uma estrada ou simplesmente um pórtico que é estabelecido. Voltando para a tela, então, para analisar os dados da cidade autônoma de Buenos Aires. Uma área de 200 quilômetros quadrados, uma população de um pouco mais de 3 milhões de habitantes, sendo que só na cidade autônoma, só nesses 200 quilômetros quadrados, são 29 clubes profissionais e aproximadamente 17 estádios de futebol. O espaço urbano da cidade de Buenos Aires, ela respira futebol por esses números. Para efeito de comparativo, eu vou trazer a maior cidade do Brasil, a capital do estado de São Paulo. São Paulo é uma mega cidade,
E aqui vai mais um conceito urbano. O que é uma megacidade? É toda aquele cidade ou município que possui uma população superior a 10 milhões de habitantes. São Paulo tem uma área de 1.521 km², uma população de 11 milhões e 451 habitantes e apenas 7 clubes de futebol e 9 estádios de futebol. Uma área muito maior do que Buenos Aires, uma população muito maior do que a população de Buenos Aires. E se a gente for olhar para o número de clubes e o número de estádio, são bem menor comparada à capital, a Argentina. Mas tu tá achando aí que Buenos Aires é a grande cidade mundial do futebol, a grande capital mundial do futebol? Espera aí que eu vou te mostrar uma outra cidade que tem números muito mais expressivos. Vamos para a tela de novo. Olha esse mapa feito pelo pessoal do Verminosos por Futebol, uma página sensacional. Se tu gosta de assunto de futebol, super recomendo que tu possa visitar a página dos caras. E lá a gente tem esse mapa aqui com a distribuição dos clubes de futebol que tem na cidade de Londres, capital do Reino Unido, né? Tem uma área de 1.572 km². Se a gente for comparar com São Paulo, por exemplo, são uma área muito parecida com a capital paulista, né? Uma população bem menor do que a de São Paulo, 8.945.000 habitantes. Vejam só, 40 times de futebol, e aqui a gente está falando de futebol profissional, 39 estádios, mais de 7 mil clubes. Aqui são clubes profissionais, amadores, semi-amadores. Aí os caras têm aproximadamente 480 campeonatos divididos em 22 divisões. Esses são números que não deixam dúvida de como os caras vivem, respiram e como o futebol marca presença significativamente no espaço urbano dos ingleses, né? E para ti aí que curte pra caramba a Premier League e todos os campeonatos da Inglaterra, só um detalhe, né? Esses clubes e esses números são somente da capital inglesa, de Londres, tá? Porque na Premier League, por exemplo, tem clubes de muita expressão que não são da capital. É os casos de Manchester United e City, é o caso de Liverpool, Everton, Newcastle, Aston Villa e tantos outros clubes, né, que fazem parte da elite do futebol inglês e que a gente constantemente vê na televisão. São Paulo, junto com Londres e Buenos Aires, são consideradas cidades globais. São aquelas cidades que possuem uma relevância extremamente significativa, não só para a região onde ela está situada, mas para todo o continente e, por vezes, para o mundo todo. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade por aqui. Tchau!